Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um sermão que toca num ponto fundamental, sobre missão e inclusão. A questão é, como é que barreiras que parecem impossíveis de cruzar simplesmente desmoronam? Então, vamos lá. A questão central que o sermão quer responder é essa aí. Como a igreja deve enxergar a obra de Deus no mundo? É uma pergunta gigantesca, né? E a resposta que a gente vai encontrar aqui é, no mínimo, surpreendente. E o legal é que, para achar essa resposta, a gente não parte de uma teoria, mas de uma história. Um momento muito específico que, olha, virou tudo de cabeça para baixo e quebrou as regras do jogo. Mas antes, para a gente entender o tamanho do impacto desse momento, a gente precisa voltar um pouco no tempo, sabe? Entender o cenário da igreja primitiva. Era um mundo bem dividido, com uma linha muito, mas muito clara traçada na areia. E essa imagem aqui deixa tudo bem claro. De um lado, os escolhidos, os fiéis judeus, os circuncidados, aqueles que seguiam a lei religiosa à risca. Do outro, os estrangeiros, os gentios, ou seja, os não-judeus. Eles eram vistos como impuros, eram os incircuncisos. Essa separação não era só social, não, era teológica, definida quem estava dentro e quem estava fora. E aí, no meio disso tudo, algo acontece. Um evento que ninguém esperava, registrado lá no livro de Atos, capítulo 10, que vai direto contra essa ordem estabelecida e basicamente redesenha o mapa da fé. Pensa na cena, o apóstolo Pedro está lá pregando, só que a plateia dele não era a de sempre, eram gentilos. E bem no meio do discurso, o impensável acontece. O Espírito Santo desce sobre todo mundo que estava ouvindo, sem exceção. Agora, a parte mais interessante é a reação. Os fiéis judeus que estavam com Pedro ficaram admirados, mas a palavra aqui é mais forte. É quase como se tivessem ficado chocados. Em choque mesmo, porque tudo o que eles acreditavam sobre quem era digno de receber algo de Deus foi por água abaixo, bem ali, na frente deles. O dom foi derramado também sobre os gentios. E aí o Pedro faz a pergunta que muda tudo. Vendo aquela evidência toda que não tinha como negar, ele questiona a própria regra humana. Basicamente ele diz, peraí, se Deus aceitou eles, quem somos nós para negar? É um momento de clareza absurda. A ação de Deus vem antes e simplesmente anula o preconceito humano. Esse momento transformador levanta uma questão que não dá para ignorar. O que isso significa para a missão da igreja? É a partir daqui que o sermão tira sua primeira grande conclusão. E a conclusão é direta. A mensagem é universal. Ela não pertence a um grupo, uma cultura ou uma etnia específica. Aquele evento em Atos 10 foi a prova viva de que as barreiras que as pessoas constroem, bom, elas não limitam a ação de Deus. E essa universalidade é radical. Como o sermão detalha, a mensagem atravessa qualquer fronteira que a gente possa imaginar. Ela é para as nações ímpias, tipo Nínive, para as culturas devassas, como Corinto, e até para as ideologias materialistas de Atenas. O ponto é muito claro. Não existe lugar ou pessoa que a graça não possa alcançar. Beleza, vamos em frente porque isso fica ainda mais profundo. Se a mensagem é para todo mundo, como é que ela deve ser entregue? Isso leva a gente para a segunda lição-chave do sermão, a ideia de uma graça que se mostra de várias formas diferentes. O sermão usa um termo bem específico, multiforme graça. A ideia aqui é que a graça de Deus não é uma coisa só, rígida, inflexível. Pelo contrário, ela é multifacetada, sabe? Como um diamante, que reflete a luz de jeitos diferentes dependendo do ângulo. Ela se adapta para se conectar com pessoas e culturas onde quer que elas estejam. A consequência prática disso é enorme. Se a graça é multiforme, o jeito de oferecê-la também tem que ser. Não existe uma fórmula única que sirva para todo mundo. A entrega da mensagem precisa ser flexível, adaptável, sensível ao contexto de quem está ouvindo. E aqui a gente vê exemplos concretos da igreja primitiva fazendo exatamente isso. Em Jerusalém, que era cheia de tradições judaicas, eles observavam o sábado. Já na cultura devassa de Corinto, a abordagem foi outra, com as mulheres usando véus como um sinal de modéstia, e em Atenas, o centro da filosofia, o Papa era com os estoicos. A mensagem era a mesma, mas a abordagem, essa se adaptava. Isso nos leva a essa instrução que é o coração do sermão. É um equilíbrio delicado, né? Fidelidade à doutrina, à mensagem principal, mas com total flexibilidade no jeito de apresentar e oferecer essa graça. Não se abre mão da verdade, mas se adapta ao método. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que surge é um princípio que dura até hoje.
Uma visão de missão que era e ainda é radicalmente nova. A lógica do sermão é super clara e poderosa. Começa com o evento, o Espírito Santo desce sobre os estrangeiros. Isso leva à conclusão: a mensagem é para todo mundo. E isso, por sua vez, cria um mandato, uma ordem. A abordagem tem que ser flexível. Um evento, uma conclusão e um mandato. Simples assim. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O sermão mostra um princípio lá do primeiro século, mas a questão continua super atual. No nosso mundo de hoje, com essa diversidade imensa de culturas, de crenças, de contextos, o que significa na prática oferecer a graça em muitas formas? A resposta para essa pergunta continua definindo o que é missão.